Mateus capítulo 25, verso 31. Deixa eu contar um pouco disso aqui, viu? Como é interessante. Já tem uns 4 anos que a Cidade Viva segue o calendário litúrgico da igreja. Ou seja, os momentos, especialmente os momentos do calendário, digamos, especial, do tempo especial, né? Que começa agora, domingo que vem. Domingo que vem, dia 3 de dezembro, no ano de 23, é o domingo que inicia o período do calendário da igreja cristã chamado de Advento, que é exatamente o tempo que antecede o Natal. E aí nós temos o tempo de Natal, depois nós temos a Epifania, que é o tempo do ministério de Jesus, corresponde ao ministério de Jesus, até culminar ali, gente, com a sua morte e ressurreição no período da Páscoa, até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E aí nós temos, entre esse calendário mais específico, a gente tem o chamado tempo comum, né? A gente tem 2 tempos comuns. E, curiosamente, eu peguei hoje, no calendário dos textos que são lidos nas liturgias cristãs hoje, esse texto que nós vamos ler agora de Mateus, é o Evangelho do dia, né? Inclusive, os irmãos católicos provavelmente leram esse mesmo texto na missa hoje no Brasil e no mundo inteiro. Mas o que é curioso sobre o Evangelho de hoje para mim é que em nenhum momento a gente pensou que ele ia casar tão bem com o fechamento do Godstock e com tudo que nós fizemos. É muito bom você pegar a Bíblia e dizer assim: Senhor, eu estou longe disso aqui, mas eu não estou mais no marco zero. Já houve um avanço nos esforços comunitários, nos esforços da tua igreja para agradar a ti a partir do que a Escritura diz. E vocês vão entender daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. Mas esse texto é o último sermão de Jesus público antes de haver uma conspiração para prendê-lo. E eu achei isso muito curioso, porque deve ter sido realmente um sermão disruptivo. Porque ele vai falar da maneira como as nações, e as nações aqui, não pensem as nações dos tempos de Jesus como as nações que nós pensamos hoje na modernidade, né? Os estados nacionais, nações como etnias, os grupos humanos, os grupos sociais humanos, e como eles agem diante dos vulneráveis. Olha que coisa, pastor Davi, como é que eles agem diante do que alguns chamam, né, do quarteto, eu vou chamar de o quinteto vulnerável da Bíblia. E esse quinteto vulnerável que está aqui, nesse texto, é exatamente aqueles que Jesus nos manda servir, amar, abraçar e nos dirigir a eles. Olha o que Jesus disse nesse seu último sermão público, antes de ser entregue. Capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, verso 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?
O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, né? Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Gente, esse texto é profundamente inquietante. Ele nos põe para pensar, ele nos faz sentar na cadeira e pensar, colocar a mão na cabeça e pensar e refletir. A primeira coisa que eu quero dizer, eu já disse isso de manhã, nos cultos da manhã, vou dizer agora, e vou repetir logo mais à noite. A primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, não ser levado pelo seu estreito senso e abordagem política, ao ver as referências de Jesus sobre esquerda e direita. Pelo amor de Deus, é a primeira coisa que eu quero que vocês não façam. É tentar encontrar no texto uma explicação para a geopolítica internacional, como se Jesus aqui estivesse falando de um tema que fosse naquela época um tema que existia. O que nós começamos hoje e conversamos hoje sobre esquerda e direita tem muito mais a ver com a política moderna, pós-Revolução Francesa. Primeira coisa, porque eu já vi gente usando esse texto para justificar o injustificável, ou para trazer uma comparação sobre algo que não tem o menor sentido. Esse é o primeiro ponto. Então, a abordagem aqui, ela não é política no sentido que nós entendemos política partidária nos dias de hoje. Mas ela é política no sentido do interesse de todos, do comum. O interesse da polis, da cidade, que Jesus aqui, como não usa uma categoria greco-romana, ele usa uma categoria mais judaica, né? Ele vai falar de etne, ele vai falar de nação. É também se referindo à nação que Jesus lá na frente diz que esse evangelho deve ser pregado a todas as criaturas. Preguem o evangelho a todas as nações. Panta taetne, a todas as nações. Essa é a ideia no coração de Jesus. E nação para Jesus, ela tem muito mais a ver com povos, com agrupamentos identitários. A gente pode até dizer, não sob o ponto de vista do Estado moderno, mas sob o ponto de vista de uma abordagem mais ampla, a igreja é um agrupamento, ela é uma nação. Nesse sentido, nós somos um povo, né? Nós somos, como dizia John Stott, a nova sociedade de Deus, ou seja, esse composto orgânico, extremamente heterogêneo, multirracial, multiclasse, né? Que se junta para celebrar os sacramentos, se junta para falar do Evangelho, se junta para viver uma mesma realidade. Então Jesus está aqui denunciando os agrupamentos humanos. Tá? Ele está denunciando as pessoas, as nações e também os seus líderes, é óbvio, diante de fatos que parecem passar desapercebidos e nós tendemos nos dias de hoje a agrupá-los como um problema de política e de discurso político, tá? E esse para nós pode ser um problema se a gente não souber separar as coisas, mas Jesus vai dizer assim: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês me visitaram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. E eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. O que é mais curioso é que a problemática do desprezo ou do pouco interesse dos agrupamentos sociais com os vulneráveis é algo que não é de hoje. E eles são retrato de um coração pecaminoso.
A insensibilidade social, e aqui eu quero falar para vocês com categorias não de filosofia política, nem de política contemporânea, nem de ciência política, mas de teologia política, ou de teologia pública no campo da política, que transcende qualquer desses novos agrupamentos partidários, quer sejam 2 partidos, quer sejam muitos partidos, quer sejam espectros mais à esquerda ou mais à direita, naquilo que é classificado na ciência política moderna. Não, eu quero falar daquilo que move e incomoda o coração de Deus. Independente desse discurso que, como eu disse, nas épocas de Jesus, ninguém usava essas categorias que nós usamos hoje para definir política e agrupamento político. É o que incomoda o coração de Deus, a ponto de Deus dizer: olha, eu passei por todas essas privações e provações e vocês me deram tudo isso. E aí ficaram olhando, como é que o rei pode ter tido fome? Como é que o rei pode ter tido sede? Como que o rei pode ter tido falta de roupa? Como que o rei, que é o soberano sobre aquela nação, ou este rei aqui, que é o rei do cosmo, de todo o universo, pode ter sentido falta de algo, ou ter sido preso em uma masmorra? Como? Tem 3 coisas nesse texto que, como eu disse, não foi escolhido, eu apenas segui o calendário litúrgico. E que caiu exatamente no domingo que nós queríamos homenagear os nossos voluntários, e ao mesmo tempo cai aí no domingo último do fechamento do Godstock 2023. E a primeira coisa que a gente aprende desse texto, gente, é que Deus está sim, e irá sim separar ovelhas e bodes. Isso é grave, isso é sério. Há um senso de justiça em cada ser humano. Todos nós temos um senso de justiça, mínimo. Até um psicopata pode ter mínimos sensos do que é justo. Agora imaginem só o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, como não teria Ele um senso de justiça? Ou melhor, sendo Ele a própria virtude, a própria justiça, como não a aplicaria? E é interessante que Jesus vai falar aí às vésperas, ou nas proximidades do seu julgamento, um discurso que coincidentemente está aqui em Mateus, né? E que nós não vemos em um outro evangelho. Está em Mateus, o evangelho mais judaico de todos. E logo depois que ele fala sobre isso, há uma conspiração contra ele. E ele é ungido em Betânia, e ele vai e realiza a última ceia, e depois da última ceia ele é morto. Ele é julgado e morto e condenado. E eu fico pensando, será que esse discurso, ele não foi tão disruptivo e tão incômodo naquele tempo como precisa ser hoje para nós, a ponto de ser talvez uma das circunstâncias que precipitaram a própria morte de Jesus, por ele ter tocado num assunto tão sério, tão grave, e como se fizesse uma denúncia ao mundo inteiro, não apenas ao seu povo, de que ele, como rei de toda a terra, de todo o cosmo, ele se sentia aqui abençoado por aqueles que abençoam quem tem fome, quem tem sede, quem está nu, quem está preso, quem está doente, quem é estrangeiro. Então a primeira coisa que nós como igreja temos que ter diante desse sermão é que a Bíblia não tem nada que é posto ali para completar o livro. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de escrever algumas coisas, muito poucas diante do que eu queria escrever, e espero continuar, mas em um dos momentos, eu tinha que dizer algo, e eu tendo, às vezes, quando eu escrevo, a ser muito mais sintético do que quando eu falo. Então, eu fiz o livro, quando o editor pegou e disse assim: Sérgio, o livro está bom, mas está pequeno. Você não tem nada para preencher o livro? Aí eu fui lá e inventei umas coisas, Completei umas coisas, dei uns exemplos, botei uns textos. Quero dizer o seguinte: Deus não
precisou completar o livro. Tudo que está escrito nas Escrituras é para a nossa edificação e está aqui. E Deus está dizendo que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. E as ovelhas dos bodes estão aqui sendo comparadas àqueles que amam os vulneráveis e àqueles que não amam os vulneráveis. Na verdade, é amor em prática, em ação, o tema de tudo que a gente viveu nesse mês, quando o amor reina. É amor em prática, não é amor de boca. Tive fome e oraste por mim. Não, tive fome e me deste comer. Tive sede e você ficou ali chorando. Não, você me deu de beber. Eu tive nu e você me vestiu. Eu tive preso e você me visitou. Eu tive doente e você cuidou de mim. Agora vamos olhar para os contextos. Jesus está claramente falando de vulnerabilidade social, gente. Não vamos espiritualizar o texto. Jesus não está falando de oração. Ele está falando de pessoas que naquele tempo eram vulneráveis. E esta aqui, tem a ver com uma pobreza e uma vulnerabilidade. Quem são os nossos vulneráveis hoje? Talvez sejam outros. Tenhamos mais categorias de pessoas vulneráveis. Quem sabe grandes grupos de pessoas com deficiência sejam os vulneráveis, invisíveis, intocáveis. Ou, às vezes, pessoas que são usadas politicamente apenas para os interesses de quem está no plantão. Talvez sejam certas pessoas com doenças graves, ou doenças incuráveis, ou doenças crônicas, ou raras. Não sei. Talvez a gente nem tenha níveis de fome hoje, no Brasil, por exemplo, a que se referiam esses níveis de fome e miséria daqueles tempos. O fato é que Jesus está dizendo que faz parte do cristianismo a atenção aos que sofrem não só na alma, não só no espírito, mas aqueles que sofrem, estão vulneráveis, estão padecendo em áreas materiais, em áreas sociais, em áreas de absorção ou de repugnância social contra eles. Como é o caso dos estrangeiros, a que Jesus está falando. Olha como essa temática é nova. Um dia desse a gente estava falando, constrói ou não um muro ao redor dos Estados Unidos com o México? Deixa ou não entrar o imigrante que vem da África para a Europa rica? Recebe ou não no Brasil o venezuelano que está saindo lá do seu país, fugitivo por um governo ditatorial e atravessa as nossas fronteiras? Eu fico impressionado como talvez as categorias específicas de vulnerabilidade hoje sejam diferentes, mas eu me lembro ali na época da pandemia, que eu tive alguma responsabilidade nacional sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e também sobre o apoio, né, o alimentar tribos longínquas que passaram a não ter acesso à cidade para comprar comida e tal. Foi uma luta, assim, um verdadeiro pesadelo. E a grande questão é que o pior de tudo não, é a realidade de tudo, é que os governos existem, mas os governos não foram chamados para ter misericórdia, nem para amar ninguém. Os governos, eles existem para cumprir a lei, o direito público. O que está determinado, as suas responsabilidades constitucionais, legais, convencionais. Mas os governos, eles não estão aqui, gente, para exercer a tarefa de amar o pobre. Não, o governo tem que atender o pobre, não amar o pobre. O governo tem que impedir que o prisioneiro seja torturado. O governo não foi chamado para amar o preso. O Estado não foi chamado para fazer isso. Quem foi chamado para amar pessoas foram pessoas, e não instituições ficcionais, como essas a que eu me refiro. Então, antes mesmo da gente entender o Estado como Estado, o poder como poder, o direito como direito, como nós entendemos hoje, Jesus já estava preocupado com uma situação fática, e isso não é só uma preocupação, é um ponto de divisão entre aqueles que têm e que recebem
a aprovação de Deus e a reprovação dele. Jesus está dizendo, eu aprovo, eu amo. Estes são grandes no sentido espiritual, esses que cuidam destes aqui. E esses que não cuidam, ele compara ao diabo. Quando ele diz, e ele vai falar do inferno aqui, uma das poucas vezes que Jesus fala com essa comparação, ele disse, para estes que não estão nem aí com o sofrimento do próximo, estes são dignos do inferno que foi criado para o diabo e seus anjos. E o pecado do diabo não é assombrar a criancinha. O pecado do diabo não é botar um chifrão e um tridente para furar o teu bumbum. O pecado do diabo é exatamente o individualismo, o orgulho, o egocentrismo. O diabo é o senhor do egocentrismo. E quem está aí inerte, congelado, sem pensar nisso como sendo parte das suas preocupações humanas, está de tal maneira confortavelmente adormecido, mas sendo cristão aos domingos. E repito, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com filosofia política. Isso aqui é teologia pura. Isso aqui demonstra o espírito do Deus vivo. O que Ele quer, o que Ele deseja. Então a primeira coisa, a primeira conclusão é que isso não é um tema secundário nas Escrituras. Por favor, isso não é um tema secundário nas Escrituras. Isso é um tema presente. Segundo, isso tem a ver como nós, enquanto igreja hoje, como pessoas se comportam diante do sofrimento real de outras. Mas o que mais me chama a atenção, e esse é o terceiro ponto, é que Jesus aqui, ele monta as bases para justificar qualquer ação de respeito ao próximo. E sabe onde é que ela está? Está na comparação que ele faz, quando, mesmo aqueles que se debruçaram para abençoar os que não podem, os que sofrem, eles chegaram para Jesus, mas Senhor, quando é que o Senhor teve sede? A gente não lembra de ter te dado água. A gente sabe que deu uma aguinha para o Sérgio, lá em João Pessoa. A gente sabe que escavou um poço lá no sertão da Paraíba, para um pessoal lá. A gente sabe que tirou um pessoal da rua, lá na Cidade Viva, agora no Godstock, tiraram aí 12 moradores de rua, levaram lá para a Casa do Oleiro, lá no campus metropolitano, durante 21 dias, e estão entrando agora na segunda etapa, que é a etapa de reinserção social. Mas o Senhor, quando é que o Senhor teve sede que a gente deu de beber? Quando é que o Senhor estava com fome que a gente deu de comer, ó rei? Como um rei poderia precisar disso? Então, gente, por trás da palavra de Jesus ao dizer, quando vocês fizeram isso com qualquer um desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram? O que é que Jesus usou aqui? Ele usou aqui um parâmetro de dignidade para justificar e para dizer que todo ser humano é tão digno quanto o rei. Mas quando, nunca foi a minha área o direito internacional, mas eu tive que estudar muito direito internacional, no ano de 2019, viajei algumas vezes à ONU, à União Europeia, defendendo pautas dessa natureza. E eu digo, bem, não adianta levar coração para a ONU, né? A gente tem que levar o seguinte, eis aqui a norma, Brasil está ou não cumprindo, ou como é que nós vamos cumprir?
E você me indicou um livro de Direito Internacional dos Direitos Humanos, de uma grande professora da área, muito querida. Mas não vou nem usar o nome dela, porque talvez você não entenda a comparação que eu estou querendo fazer. Mas aí ela traz no livro, gente, várias informações sobre os tratados internacionais, as convenções que o Brasil assinou sobre criança, mulher, violência, muito, né? A questão dos povos originários aqui do Brasil, e uma série de coisas, né? As convenções anticorrupção e tal, estudando tudo aquilo, e sempre falando de direito humano, e sempre falando de uma coisa chamada dignidade humana. Esse nome é a pedra de toque para quem estuda direitos humanos. Dignidade humana, tudo começa por aí, é a dignidade humana. Então, sempre que se vai discutir direitos humanos, se chama dignidade humana. Tá? Dignidade humana, é dignidade humana, dignidade humana, dignidade humana, dignidade humana, é toda hora dignidade humana. Então, quando essa autora vai tratar uma coisa mais relacionada aos fundamentos do que é a dignidade humana, ela faz uma opção metodológica. Ela diz, eu não vou tratar disso aqui a partir de uma análise filosófica ou de onde vem a dignidade humana, enquanto um valor que é a base para os direitos humanos. Eu vou me ater simplesmente ao fato de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que o ser humano é digno. Mas isso é direito. Isso é norma. Para o jurista, isso basta. Mas a questão é que o discurso de Jesus, ele não é um discurso jurídico. Mas, ao mesmo tempo, é o que Jesus diz e a Bíblia nos diz, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso ele é inviolável, que é, sim, a base essencial para nós cristãos, para entendermos que o ser humano é digno. Onde é que eu estou querendo chegar? Não precisaria nem de declaração de direitos humanos para nós, em tese não precisaria. Porque não tem mais escritura. Quando Caim matou Abel, que está lá no livro de Gênesis, e lá na frente ele tem medo de ser morto porque matou o irmão, ele vai dizer que aqueles que matarem Caim serão amaldiçoados 7 vezes. E ele diz a razão. Porque foi feito à imagem de Deus. Essa é a base da dignidade. É ela que nos deve parar diante de uma discussão acalorada na internet. Quando eu saio do debate, eu começo agora a esculhambar literalmente o outro. Seu isso, seu aquilo, sua aquilo, você é não vale. Aí Deus olha para isso aqui e diz assim, vocês estão bem, hein, filhos? Parabéns. Realmente vai ser muito difícil para vocês terem os bolsos convertidos, se vocês não conseguem converter nem a língua, quanto mais os bolsos. E aqui a gente olha para esse texto, mas eu não quero encerrar por baixo, eu quero encerrar por cima, feliz. Não quero olhar o que a gente não faz. Eu quero louvar a Deus, porque nós temos nos esforçado com quedas, acertos, decisões equivocadas ou não, nós temos nos esforçado enquanto comunidade para dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar roupa a quem está nu, visitar quem está doente, acolher o estrangeiro. Você sabia que a Cidade Viva acolheu venezuelanos? Como foi na época da pandemia, isso quase não foi visto nem falado, mas a gente também acolheu nossos irmãos, gente de lá. Gente da etnia Uarau, que é uma tribo específica transfronteiriça. Muitos deles foram aqueles que foram, eventualmente, para os sinais da cidade de João Pessoa. É possível que haja irmãos venezuelanos aqui que talvez hoje estejam vivendo situações difíceis, mas um dia os alemães viveram situações difíceis no Brasil.
Assim como também italianos que vieram aqui corridos pela guerra. Assim como eventualmente podemos ser nós a ir para a Europa de volta. Fato é que o que nos une nessa obra maravilhosa chamada Godstock é o fato da gente aprender a cada dia que o outro é tão importante como nós. E não só isso, eles são o reflexo visível da glória de Deus na face de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação pelos séculos dos séculos.